Fala, galera abençoada, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema bem pesado pra vocês. Tananana, tananana. Na verdade, você já deve ter passado. Já. Hoje nós vamos falar sobre erro. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Todo mundo se cala, né? Pois é! Exatamente por isso eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o erro. Algo muito comum no nosso dia a dia. Infelizmente, nós como seres humanos, nós erramos muito. Estamos sempre aí, né? Na fila do erro. Porém, a diferença está em como cada um age diante do seu erro. Isso aí, galera. Como você tem agido, hein? Eu vou trazer 2 tipos de pessoas agora pra vocês. Como as pessoas se comportam diante do erro. Existe o vitimista. Aquele que... Geralmente o vitimista, ele é o que arruma culpados pra determinados fatos. Eu fiz isso porque isso. Isso aconteceu porque fulano e ciclano fez isso. E geralmente esse tipo de pessoa não toma uma postura diante do seu erro porque ele está muito ocupado culpando o outro. Tentando justificar o erro dele, por que ele errou, por que aconteceu isso. Nunca é ele, sempre é o outro. E para esse tipo de pessoa, geralmente tudo é mais difícil, porque eles tornam tudo mais difícil. E além de tornar tudo mais difícil, eles estão sempre dispostos a achar alguém para culpar por algo que eles mesmos fazem. Então, fica a dica aí. Rever a sua postura, o seu posicionamento diante do seu erro. Como você tem agido? O que você tem feito quando você erra? Você é esse tipo de pessoa que arruma um culpado? Que fala, não, foi o outro, não fui eu fiz isso porque fulano puxou meu cabelo. Eu fiz aquilo porque o cara, ou eu não fiz aquilo porque o cara me impediu. Nós somos donos da nossa história. Nós somos donos da nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece, de bom ou de ruim. E tem o segundo tipo, que é o que eu boto fé. É aquele que vai lá, que admite o seu erro e que principalmente o que aprende com ele. Cara, esse é o foda. Esse é o tipo de pessoa que você tem que ter por perto. É por isso que você tem que parar pra analisar as pessoas ao seu lado. Essa pessoa chegou aqui falando do outro, chegou culpando o outro. Amigo, tá errado. Quando uma pessoa chega se vitimizando ou culpando alguém, essa pessoa fala muito mais sobre ela do que sobre o outro. Fala sobre a postura que ela está tendo, sobre o tipo de comportamento que ela está tendo. E não sobre o outro, é sobre ela. É igual quem vai lá e que aprende e que fala assim, cara, eu errei, eu tomei uma decisão errada, isso aqui me prejudicou, mas porém eu vou tirar isso e isso de aprendizado. Isso aqui eu vou levar pra minha vida. E não é que eu não vá mais cometer esse erro, não, porque provavelmente vai parecer. Provavelmente não vai cometer o mesmo erro, porque a pessoa já passou por esse e já aprendeu com esse erro. Então, é isso aí.
quem você tem sido aí nesse percurso, quem é você quando erra, você procura aprender com o seu erro, ou você prefere se vitimizar, culpar o outro? Diz aí pra mim. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu gosto muito, na verdade não uma história, mas uma parte dela, que é quando Davi, é a história de Davi, né? Quando Davi peca e erra, que ele adultera com Batseba, e além de adulterar, ele planeja a morte do marido de Batseba. O Senhor manda um profeta até ele, o profeta Natan, para falar com Davi, e Natan conta toda uma história para Davi antes de mostrar o erro de Davi, e isso me encanta. Natan fala para Davi, conta a história de dois homens, um homem rico e um homem pobre, e que o homem rico estava prestes a receber uma visita, e ele tinha muitos bens e muitas coisas, e muito gado, e muita ovelha, e muito tudo. E então o homem pobre não, o homem pobre ele só tinha uma ovelha. E daí Natan fala que o homem rico foi lá e pegou aquela única ovelha que o homem pobre tinha para alimentar ao convidado dele que estava chegando de viagem. E Davi acha aquilo um absurdo. Mas como? Como? Isso não pode acontecer no meu reino, que matem, que cortem a cabeça. E Natan vai e fala para ele, é errado, né, Davi? E Davi fica furioso com aquilo. E Natan vai e fala para ele, Davi, este homem é você. Você tomou de um homem a única ovelha que ele tinha. E então Natan fala que Deus estava muito entristecido com Davi e também muito irado, e que como Batseba estava grávida, o Senhor mandou falar que aquela criança não vigaria, que aquela criança não viveria. E então eu acho muito bonita a atitude de Davi, porque ele sabe que ele errou, sabe? Ele tem a noção do erro dele ali. E então ele entra dentro do quarto dele e ele começa a orar incessantemente durante dias. Ele ora e jejuma, ele não come nada. Ele fica todo esse tempo dentro do quarto dele, pedindo a Deus, implorando a Deus pela vida do filho dele e jejuando. Só que o Senhor já tinha falado. E então o filho de Davi morre. E quando ele recebe a notícia de que o filho dele morreu, ele se levanta, sabe? O que me deixa mais encantada nisso é que enquanto tinha vida ali, Davi orou e implorou. Enquanto havia vida, ele sabia o que fazer. Ele sabia que ainda havia esperança. Mas depois que o filho dele se foi, ele tomou a sua postura novamente, pediu água e pediu comida e voltou para sua rotina normal. Davi não se culpou, porque o pior, errar é uma coisa, mas o pior sentimento que nós podemos nutrir diante do nosso erro é a culpa, porque a culpa, ela vai nos limitar, a culpa, ela vai nos impedir de seguir em frente. Então, mesmo diante do nosso erro, nós devemos seguir em frente. E é isso aí, galera. Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.